Vem, Senhor do bem, a fonte, vem, celeste Redentor, ajuda-me a entoar-te dignos hinos de louvor. Tu, Jesus, por mim morreste, quero só por ti viver. Quero em todos os momentos tua bênção receber. Ó Deus, muito obrigado porque nos deste Jesus para nos reconciliar contigo. Obrigado pelo privilégio de ministrar a tua palavra aos ouvintes que querem conhecer ao Senhor e ao teu Filho Jesus, que tem sede de ti. Que cada um, Senhor, seja abençoado. Que o Senhor abra o entendimento de cada um que ouve a tua palavra. Nós nos entregamos a ti e ao teu Espírito Santo, invocando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação, vida eterna, o nosso coração anseia por isso. Não nos satisfaz viver 100, 120 ou mais que for. Nosso coração anseia pela eternidade. Deus nos criou com esse anseio. Por algo eterno, que não seja vaidade, que não seja passageiro. Então, meu querido, nós vamos estudar hoje sobre salvação. Quando conheci a respeito disso, de salvação, de vida eterna, mudou a minha vida. Há 45 anos. A minha vida foi mudada quando eu tive o conhecimento, o entendimento. Deus me encontrou. Na minha carência, abriu meu entendimento. Através do seu povo que pregou a palavra para mim. Da igreja, uma igreja imperfeita, pecadora, e foi por isso que Jesus Cristo veio. Porque não há salvação na igreja, não há salvação na religião. As boas obras não salvam. Mas a igreja é um instrumento de Deus. Uma congregação de pecadores que agora são chamados de santos, apesar dos seus pecados, por causa de Jesus, da justiça de Jesus. Quando Deus nos vê, Ele vê Jesus em nossas vidas. Então, vamos estudar hoje um pouquinho sobre salvação. Definição. Estudo da salvação, soteriologia. Salvação, as palavras hebraicas e gregas, porque a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. As igrejas protestantes têm 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Nós estudamos já as primeiras duas divisões com você e vamos hoje lembrar, outra divisão. A primeira divisão são os livros da lei ou Pentateuco, a segunda divisão, livros históricos, e hoje a terceira divisão, se você tiver interesse de aprender essas divisões da Bíblia para seu estudo. Então hoje os livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Que tem poesias, servem para a gente orar, principalmente os salmos. São Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. 5 livros. Então essa é mais uma divisão do Antigo Testamento. O total de livros que nós temos no cânon protestante é 66 livros. Então, a Bíblia é o livro de Jesus. E nós estudamos a Bíblia porque temos fé de que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu conheço o testemunho de um homem que li a respeito, que se converteu lendo o Alcorão.
E ele viu que no Alcorão Jesus era mais importante do que o próprio profeta que o Alcorão exalta e que os muçulmanos seguem. E ele lendo o Alcorão falou, mas Jesus parece ser mais importante do que o profeta aqui. Olha que coisa interessante. Nós cristãos sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela nos fala de vida eterna, que a vida não termina com a morte. Tanto que eu decidi, quando Jesus me mostrou isso, que morrer não é opção. Buscar a morte, suicidar, loucura. A vida não termina com a morte. Então, buscar a morte para ter alívio de dor desse mundo que tem tantas dores, tantas aflições, não é opção. Vamos seguir a Jesus, vamos nos esconder nele, vamos buscar comunhão com ele todo dia. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Vamos nos alimentando dele com a ajuda do Espírito Santo, buscando socorro. E aí um dia ele nos dará descanso, não um descanso monótono, mas um descanso maravilhoso, porque o que ele tem nos prometido, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Eu espero esse dia em que tomarei posse da morada eterna. Então quero ficar em Jesus, até que o Senhor me chame. Que você também possa fazer isso, querido, que o Senhor te desperte para essa salvação que é possível em Jesus. Primeiro nós vamos lembrar que a salvação do homem só é possível através de Jesus, como diz esse texto de Atos 4:12, né? E a palavra de Deus que nós estudamos a semana passada, quando nós estudamos sobre a oração, a Bíblia diz que o nosso mediador, único mediador é Jesus. E Jesus deixou bem claro, um versículo bem conhecido: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o Deus que se fez homem. A palavra de Deus o apresenta, o Evangelho de João, capítulo 1, por exemplo, é um dos textos que diz que o Verbo se fez carne. Mas esse verbo, esse logos, ele estava lá na criação. Deus não passou a existir, Jesus não passou a existir na pessoa do Filho quando ele se fez homem, quando ele foi gerado como homem no útero de Maria. Ele já existia na eternidade, ele é o mesmo com o Pai. A palavra de Deus que apresenta Yahvé no Antigo Testamento como o grande eu sou, que se revelou a Moisés, ao povo de Israel, apresenta Deus como aquele que era, que é e que há de vir, o eu sou. E as mesmas expressões são dadas a Jesus no Novo Testamento. Tanto que Jesus usa muito a palavra eu sou a porta, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o alfa e o ômega, e aí por diante, muitas expressões usando o eu sou. O judeu entendeu que Jesus queria se fazer Deus. E como diz Augusto Cury, que era ateu e que nós conhecemos como um nome conhecido como escritor e psiquiatra, ele foi pesquisar a respeito de Jesus, se converteu a Jesus. Ou esse homem era um louco varrido, ou ele era Deus. Jesus vir ao mundo é histórico, é fato. Até no Alcorão se fala sobre Jesus, tendo como profeta, mas a veracidade da vinda de Jesus ao mundo é constatada. Então, nós cremos que Jesus é o Deus que se fez homem. Olha que Deus que nos ama, a ponto de vir e se tornar um de nós. O Criador se fez homem na pessoa do Filho, para nos salvar, porque o pecado nos separou de Deus. E agora Jesus vem para nos reconciliar e para nos dar esperança. A vida não termina com a morte. Deus me fez entender isso e eu quero compartilhar com você. Por isso a gente aprende e vai em Jesus aprendendo cada dia. É o caminho, ninguém está do jeito que devia estar, mas estamos no caminho, em Jesus, aprendendo todo dia. E nós lançamos fora todo medo. Porque em Jesus, querido, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar dele. Ele diz, eu vou preparar-vos lugar.
E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele deu a sua vida. Esse é o plano de salvação. Se você aceitá-lo, você terá a vida eterna. Se você resolver confiar em outros planos, que é a caridade, que é as boas obras que salvam, que é a religião, confiar na sua religião e outras, muitas outras coisas, você vai contradizer o que a Bíblia ensina. Não há esperança nisso. Ou você crê em Jesus e no que ele nos ensina, ou você vai seguir outros rumos. Querido, de acordo com a Bíblia, os caminhos todos, nem todo caminho leva a Deus. O único caminho que leva a Deus é Jesus. E que traz salvação. Não há salvação em nenhum outro. Então, a Bíblia revela salvação, primeiro como expiação. Como a Bíblia não foi escrita em português, então há palavras para explicar salvação que vão nos fazer entender melhor o que é salvação. Então, vamos estudar. Salvação, definição. Purificar, reconciliar, perdoar. No original hebraico, inclui a ideia de cobrir tanto o pecado quanto o pecador. No Antigo Testamento, Deus ensinou, desde que Adão pecou, um animal foi preciso morrer. Um animal foi morto. Deus matou o animal para cobrir a vergonha que agora Adão e Eva estavam sentindo. E aí, aquele animal prefigurava o Messias que um dia viria. E ele ensinou que quando o povo fosse adorar, 4 tipos de animais eram mortos na adoração. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O sangue é vida. E ninguém nos amou tanto como Jesus ao ponto de dar a sua vida por nós. Ele derramou o seu sangue para que hoje nós possamos ser expiados. Então, expiação é ser purificado, perdoado. Os animais eram apenas uma figura do Cordeiro de Deus perfeito que viria. Os animais não purificavam, mas era um ato de fé naquele que viria perfeito para purificar. Expiação, ser purificado no sangue de Jesus. Então a palavra expiação é purificação, perdão através do sangue. Depois tem outra palavra por salvação que não vai nos ensinar a entender melhor o que é ser salvo, que é redenção. Essa palavra, redenção, ela é diferente de expiação, Então diz assim, tanto no Velho quanto no Novo Testamento significa redimir, resgatar e em um sentido mais amplo significa também tornar a comprar por preço, livrar da servidão por um preço, comprar no mercado de escravos e retirar do mercado. O pecado nos escravizou, porque Adão e Eva ouviram a voz do diabo, se tornaram escravos de Satanás, aquele anjo desviado que se tornou Satanás. Era um anjo de luz que servia a Deus, quis ser adorado, quis ser Deus e quer até hoje. E Adão e Eva ouviram Satanás, Eva primeiro, depois Adão também, então se tornaram escravos. Então Jesus veio para tirar-nos da escravidão de Satanás, da escravidão do pecado. Isso chama redenção. Ele nos comprou com um preço, como diz o apóstolo Pedro na sua carta. Não foi ouro, não foi prata, mas o precioso sangue de Jesus. Então a pessoa que entende que foi salva em Jesus, e a segurança da salvação não é porque merecemos, muito pelo contrário, é porque somos pecador e precisamos de um Salvador, ela é comprada com o sangue de Jesus, e agora não pertence mais a si mesmo. Qual é melhor, meu querido? Você ser escravo de Satanás, porque quem não está em Jesus é escravo de Satanás, ou ser escravo de Jesus? Ser escravo de alguém que deu a vida por nós? Se ele deu a sua vida, quanto mais não nos dará todas as coisas. Ele provou que nos ama. E confiar numa pessoa que nos ama é muito bom. Redenção. Fui comprado. Se você quiser seguir a Jesus, aceitá-lo como seu Salvador e Senhor, você vai se tornar escravo de Jesus, servo de Jesus. Ele vai ser o seu dono. Você diz, eu não quero isso. Qual que você prefere? Que Satanás seja seu dono? Não tem opção, querido. Ou que Jesus seja seu dono. O pecado
levou o homem a ser escravo de Satanás. Todo mundo tem um dono. Ou é escravo de Satanás, que é o príncipe deste mundo, ou é escravo de Jesus, comprado com um preço de amor tão grande. Outra palavra para salvação, que nós vamos estudar para entender o que é ser salvo, não é mudar de religião, não é mudar de igreja, né? Não é simplesmente falar que é crente, é muito mais que isso. A Bíblia tem um versículo em Tiago 2,19 que diz o seguinte: tu crês que Deus é um só? Fazes bem. Até o diabo crê que Deus é um só. Ele está lá diante de Deus acusando a gente. Até o diabo sabe que só existe um Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor de todas as coisas. Mas ele quer se fazer Deus. E como Deus não é ditador, ele vai deixar a gente escolher. Ou vai servir o diabo, ou vai servir a Deus. Então, meu querido, salvação também, ela é regeneração. Significa nascer de novo, tornar a gerar, novo nascimento, nascer do alto, nascer de cima. Quando a gente recebe a semente da palavra de Deus, a gente nasce de novo. A semente da palavra gera a vida de Jesus dentro de nós, não fisicamente, mas espiritualmente. E aí então a gente passa a viver uma nova vida e ser renovado, alimentado pela palavra de Deus. Regeneração é salvação, nascer de novo, nascer do alto, nascer espiritualmente. Não é nascer como homem e mulher fisicamente, não é ter várias vidas. Não é reencarnação. Cristianismo e reencarnação são opostos. Você não pode crer em Jesus e ter reencarnação. Só se você não conhece nada da Bíblia. Se você for para a Bíblia estudar, reencarnação é totalmente contrária ao ensino cristão. Por quê? Se a gente se purifica através de várias vidas, não precisa de um Salvador. E na Bíblia, salvação é somente através de Jesus. Regeneração é nascer do alto, nascer espiritualmente. E a última palavra para justificação, para salvação é justificação. Então, justificação o que é? É ser considerado justo, ser absolvido. Não há condenação em Jesus. Oh, glória a Deus! Quando nós o aceitamos, quando nós aceitamos o plano de salvação somente através de Jesus, não há condenação. Satanás não tem mais poder de nos condenar, porque quando ele leva nossos pecados diante do Pai, aí o Senhor Jesus é o advogado. Ele diz, eu morri por ele. Então é o preço da nossa absolvição, o sangue de Cristo. Nós somos justificados, considerados justos, não por nossa natureza, mas porque Jesus nos justificou. Então isso é salvação, querido. Nessa manhã eu passo para você o conhecimento que eu recebi da palavra de Deus. Se você quer seguir a Jesus, comece confessando a Jesus como Salvador e Senhor. E comece a ler a Bíblia, pedindo ao Pai que o seu Espírito abra o seu entendimento. É uma questão de fé. Vamos orar? Ore comigo se você ainda não aceitou Jesus. E se você aceitou, confirme, né, essa pública confissão da sua fé. Pai, eu reconheço em Jesus o Salvador. E eu quero em minha vida como meu Salvador e Senhor. Quero ler as Escrituras Sagradas, a Bíblia, e andar no caminho de vida eterna. Ajuda-me com teu Espírito. Abre meu entendimento cada vez que eu for ler. Eu vou recorrer a ti para que o teu Espírito me ajude. Eu aceito Jesus e o confesso como meu Salvador e Senhor. Amém. Senhor te abençoe em nome de Jesus.